Olá, estou ao vivo, deixa eu verificar, estou ao vivo, maravilha, estou ao vivo, estou pelo Facebook, pelo Instagram, Instagram, como você quiser. Olá, Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu demorei um pouquinho. Olá, Vitor Amaral, Aloísio Castro, olá, Mike, May, olá, Magno, Priscila Magnago, tudo jóia, Priscila? E aí? André, Letícia, uma galera que está se conectando. Vou falar sobre hipnose, hipnoterapia, tratamentos utilizando a hipnose. Legal. Vitor Amaral dizendo que veio do futuro para dizer que comprou minha BMW. Ô Vitor, ela pode ser sua, viu? Ela pode ser sua. Olá, Fabi, tudo bem? Sandrinho, Poli, Luiz Alberto, meu amigo hipnoterapeuta da Omni, André, Jamile Coslope. Olá, Jamile, tudo bem? Camila Lisboa. Eu tenho gente de todo lugar do país. Eu estava esperando um pouquinho porque tem alguns amigos lá em Manaus pedindo para eu aguardar um pouco, né? Porque Manaus tem diferença de 2 horas. Então lá em Manaus agora é 5h30. E aí, sendo 5h30 da tarde, já viu, né? O pessoal está saindo do serviço agora. Mas aqui no Espírito Santo, principalmente na região sudeste, nós já estamos aí no nosso momento. Olá, meu amigo Luiz, tudo jóia? Israel, sejam bem-vindos, beleza, Israel? Tudo bem? Olá, Rosane, tudo bem, Rosane? Satisfação, Denis Caruso, pessoal que está se conectando. Pessoal, eu quero falar sobre hipnoterapia. Como ser um profissional na área da hipnose? E as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Qual é o caminho a se trilhar para se utilizar a hipnose? É muito comum as perguntas, Emerson. Eu preciso ser algum profissional da área da saúde mental para trabalhar com hipnose? Ou seja, eu tenho que ser psicanalista, terapeuta, eu preciso ser psicólogo, médico para trabalhar com hipnose? A resposta é não, você não precisa. Não existe um órgão regulamentador no Brasil da hipnose. A hipnose é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer profissional idôneo. Não há uma normatização a respeito do uso da hipnose. Mas a hipnose, vale a pena dizer, ela é autorizada, o uso dela ela é indicada pelos conselhos federais de medicina, odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. Então há uma indicação do uso da hipnose. Então está lá nos estatutos deles e na liberação do Conselho Federal. Então você pode utilizar a hipnose sim, é uma ferramenta poderosa, desde que utilizada com os seus fins. E aí é que eu quero tratar um pouquinho desse assunto. Alguns profissionais não gostam quando eu falo um pouco sobre a hipnose dentro dessa vertente, desse contexto, porque a hipnose hoje, de certa forma, ela está no seu melhor, talvez no Brasil, nos seus melhores momentos. Ela está em expansão, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A hipnose está em expansão sim, principalmente depois do advento da neurociência, das novas descobertas, das alterações de neurotransmissores através das mudanças que eu posso utilizar, principalmente com o uso de ayahuasca, com a descoberta dessa glândula pineal. Então existem diversas coisas por trás disso. E é sobre isso que eu quero conversar com você um pouco, tá bom? Então quem quiser e pode mandar perguntas, sim, você pode mandar dúvidas, com certeza, pode ficar à vontade. Olá Vinícius, olá Gensimar, olá Diego, olá Lígia, olá Bruna, olá José Antônio, o pessoal que está conectado comigo aí, fique à vontade, tá bom? Vocês podem mandar perguntas à vontade e a gente vai se falando aí e eu vou respondendo as dúvidas caso vocês tenham. Feliz ano novo, Eliane, tudo jóia? Feliz ano novo para você também. Obrigado, Alexandre Soares, meu amigo. Sejam bem-vindos todos que estão aí. Muito bem, pessoal. Eu estou com alguns amigos que estão pelo Instagram e alguns de vocês estão aqui comigo pelo Facebook. Acontece das vezes a transmissão cair. Então, se a transmissão cair, vocês me avisam. No Instagram eu vejo que às vezes a transmissão cai. Eu estou no Face também. Então, quem está no Instagram e quiser assistir no Face, eu estou lá no Facebook, ok? Emerson Fregona lá no Facebook. E você vai me achar lá, tá? Eu estou ao vivo também no Face e ao vivo aqui no Insta. E você pode mandar as suas dúvidas. Então deixa eu falar um pouquinho como você pode aprender hipnose de maneira profissional. Hipnose, pessoal, é uma só. Vale a pena dizer que hipnose é uma só. Então tanto aquele fenômeno que você vê no meio da rua, ou você vê nos palcos, aqueles fenômenos que você vê nos filmes, hipnose é uma coisa só. Hipnose existe desde quando o mundo é mundo. Ninguém inventou a hipnose. Alguns tentam ser os donos da hipnose.
Alguns tentam de ser os donos da hipnose no Brasil, no mundo. Muitas pessoas da classe médica tentam trazer para si a hipnose, dizer que é uma ferramenta deles. Não, a hipnose existe desde quando o mundo é mundo, porque é uma ferramenta natural, é uma ferramenta nata. Todo ser humano nasce com esse recurso em si. E todo ser humano, vale a pena dizer, todo ser humano entra em transe. Todo ser humano entra em transe. Quem não entra em transe é porque possui algum tipo de psicopatologia séria e tem que ser tratado. Esse é doido mesmo e tem que ser tratado à base de remédios. Se a pessoa não entra no processo de transe, duas coisas podem estar acontecendo. O profissional que está trabalhando com hipnose tem um péssimo pre-talk, ou seja, ele não explicou como funciona o processo em hipnose. Olá, Felipe, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Seja bem-vindo, Israel. Então, se alguém fala, eu não entro em transe, essa pessoa ela não teve um bom pre-talk, ou seja, o hipnotista, e vale a pena aqui também falar, né? Hipnotista é aquele que pratica e usa a hipnose. O hipnólogo é aquele que estuda a hipnose e não necessariamente utiliza, ele apenas é um estudioso. E hoje nós temos aí o que nós chamamos de hipnoterapeuta. Não é uma linguagem muito bem, está sendo utilizada agora. Porque a hipnose é uma ferramenta, é como se eu tivesse um bisturi terapeuta. A hipnose, então, nós estamos chamando aí hoje de hipnoterapeuta, que é só para identificar o profissional de hipnose que trabalha com a hipnose no intuito de terapias. Então nós temos aí o hipnoterapeuta, que é esse profissional que trabalha com hipnose. Vale a pena dizer, pessoal, como eu disse, não há um conselho que determina quem pode ser hipnoterapeuta ou não. Mas se eu quero ser hipnoterapeuta, eu preciso buscar pessoas que tenham um gabarito para lhe ensinar o processo de terapia utilizando hipnose. É aqui que entra os meus primeiros pontos a serem abordados com você que quer ser um profissional que utiliza a hipnose. A primeira coisa que é fundamental é que se você quer ser um profissional que trabalha com hipnose, que você aprenda hipnose com um profissional que trabalha com hipnose. Se você vai fazer um curso de hipnose com alguém que só é teórico, com alguém que conhece apenas a teoria, mas na prática do consultório ele não conhece, se ele não vive no consultório, você simplesmente vai aprender o que já está na internet. Vai aprender a colar a mãozinha, ver o artista preferido, vai ver ele alucinar, beber água achando que é suco, vai tirar a voz dele, vai deixar ele gago, vai bater uma palma e ele vai sentir um pontapé na bunda. A brincadeira da hipnose de rua, que tem o seu lugar, não tem nenhum problema. A hipnose de palco tem o seu lugar, tem o seu público. Mas se você quer ser um profissional para tratar, cuidar de gente, resolver problemas emocionais, adversidades emocionais, ajudar as pessoas a superarem essas adversidades, o meu conselho é um ponto de vista de quem tem uma clínica, trabalha com clínica. 2017, 2018 eu gastei mais de 6 dígitos em cursos de hipnose pelo país afora. E posso lhe garantir, boa parte dos cursos de hipnose repetem as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas. Profissionais que estão bem na mídia, que gastam 15, 20, 30 mil reais em patrocínio todo mês na internet para gerar uma autoridade, para gerar um poder, mas essas pessoas elas não trabalham exclusivamente com hipnose. Elas foram uma vez na clínica de alguém, uma vez geraram anestesia. Pessoal, para você ter uma ideia, para gerar anestesia em alguém, 75% das pessoas têm anestesia e analgesia espontâneos. Ninguém precisa fazer uma indução, fazer você pensar no balde de gelo ou numa anestesia de dente para te dar anestesia. Ela pode ser espontânea apenas treinando por auto-hipnose. 75% das pessoas têm isso de maneira espontânea. E a gente acha que é uma coisa sobrenatural e não é, pessoal. Então a primeira dica para você que não quer errar, para você que não quer gastar dinheiro à toa, para você que quer ser um profissional, é aprender hipnose com quem tem clínica, com quem trabalha com hipnose. E no Brasil tem vários, ele tem uma clínica. Ele tem uma clínica, ele trabalha com hipnose. E uma coisa que é fundamental, pessoal, uma coisa é a teoria dos livros. Inclusive tem esse livro do meu amigo, deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho do meu amigo Maico Arruda, meu amigo da Omni, Maico Arruda. Ó, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, um livro super legal.
bom de você ler de cabeceira, um livro bom para você ler. Faça hipnose com quem trabalha com hipnose. Então, se eu puder dar uma dica para você errar menos, não errar como eu, é que você poderia, nesse caso, aprender hipnose com quem faz. Porque uma coisa é a prática clínica, uma coisa é a quantidade de vertentes que a mente tem. A mente não é linear, não está nos livros, não está nos procedimentos. Como faz para fazer arm pull, hand drop, butterfly induction? Como é que eu faço isso? Nossa, uau! Você não usa essas coisas na clínica. A clínica ela é elegante, a clínica ela tem uma maneira de abordagem com o paciente ou com o cliente, como você quiser chamar. Na clínica há uma maneira diferente de você tratar aquela pessoa que está do outro lado. Você não chega ali e fala, bum! Na clínica não. Na clínica não. A clínica existe um outro processo, você está lidando com outro ser humano que tem uma demanda emocional, que está ali numa situação às vezes calamitosa e você precisa lidar com respeito diante daquela pessoa que está do outro lado. Não é para você testar nele se o hand drop vai funcionar, se o hand drop vai funcionar, se o arm pull, se você vai dizer durma, se você vai empurrar ele na cadeira. Não é dessa maneira. Então, se você quer ser um profissional que faça um atendimento de maneira elegante, ética, capacitada, primeira dica, é uma dica. Tem gente que tem um monte de amigos meus hipnoterapeutas que ficam putos quando eu falo isso. Mas a verdade é, faça hipnose com quem trabalha. Quem trabalha, o campo dentro da clínica, o campo lá no divã ou na sua cadeira de sentar, na cadeira do papai, não importa. De quem tem atendimento clínico é totalmente diferente, sem falar no arcabouço que ele tem prático e de experiências, porque como o cérebro ele não é linear, cada pessoa tem que ter um protocolo diferente. Não adianta você sistematizar o protocolo para as pessoas e falar protocolo para tabagismo, esse. Protocolo para regressão, esse. Protocolo para vícios, esse. Protocolo para obesidade, esse. Não. Esses treinamentos que ensinam isso vão ensinar você a ficar mecânico. É importante que você aprenda como funciona o cérebro para a partir daí então você utilizar a hipnose para a terapia. Ok? Manda pergunta logo aqui. Já tem perguntas aqui no Face, deixa eu ler. Olá Emerson, feliz ano novo. Olá Patrick, tudo bem? Quais os procedimentos para a maioria dos seus atendimentos? Exemplo, anamnese, rapport. Como você fala sobre a quantidade de sessões? Perfeito, Patrick. Como funciona e como eu trato e como eu trabalho? Hoje eu trabalho com modelo de hipnoterapia avançada. Né? Eu tenho formações de hipnose internacional, nacional. Hoje meus atendimentos eles estão em qualquer tratamento de transtorno psicológico, Qualquer tratamento de transtorno psicológico hoje na minha clínica, o paciente ou cliente ele é tratado com 3 sessões. A primeira sessão, Patrick, é a avaliação, o que alguns chamariam de anamnese, então, ou psicodiagnóstico, como quiserem chamar. Então, primeiro ele vem para que a gente faça uma avaliação. Nessa avaliação, Patrick, eu verifico e faço as análises, ele vai me dizer as queixas. E eu sempre digo com meus alunos e sempre falo com os meus amigos, a queixa não é o problema. A pessoa geralmente vem com uma queixa racional. Exemplo, eu quero parar de fumar, eu fumo há 15 anos, eu aprendi com o meu pai. Ele pode ter um comportamento aprendido, mas o aprendizado por trás desse comportamento tem uma demanda emocional. Ele pode mudar de comportamento, mas a demanda emocional permanece. Então eu preciso tratar a demanda emocional ao invés de tratar o sintoma, que é o fumo. Sacou? Então se eu tratar apenas o sintoma, esse sintoma vai continuar com a demanda emocional por trás. Então na primeira avaliação, eu explico como o cérebro funciona, como o problema dele não é o problema dele, e faço logo alguns testes na avaliação para saber se essa pessoa tem a atitude mental correta para passar pelo processo de hipnoterapia. Por quê? Porque se essa pessoa não tem a atitude mental correta, se ela tem medos, dúvidas, ela não se entrega para o processo em hipnose. Ou seja, ela fica com dúvidas, com medo, e é aqui que entra o pre-talk, Patrick. Explicar ao paciente, ao cliente, como vai funcionar o processo. Inclusive, demonstrar para ele como vai ser o processo de hipnoterapia. Muitos eu faço, é um processo que eu faço muito, eu faço uma regressão de olhos abertos com eles, só para eles perderem o medo, eu faço regressão com o olho aberto.
Depois eu faço eles, por exemplo, alguns colarem os olhos para eles experimentarem como isso é simples se eles se entregarem. Então, se a pessoa nessa avaliação, Patrick, ela tem a atitude mental, ela quer e ela deseja, e não é apenas uma desculpa porque o marido mandou, porque a mãe enviou, porque o esposo pediu, se ela não tem um ganho secundário nisso, então ela passa para a segunda fase, que é a minha segunda consulta. Aí sim é o tratamento. Ela dura cerca de 2 a 3 horas. É essa terapia mesmo em si, é hipnose do início ao fim. Depois ele tem a terceira consulta, que é um retorno, que é onde a gente verifica se está tudo ok, como é que está o novo estilo de vida. Se tiver algum parafuso para apertar, eu geralmente aperto. Se não, só tomo um café comigo e segue a vida. Então, qualquer tratamento. Eu tenho N, Patrick, casos ao quadrado. Pessoas que estavam sofrendo com 12 anos, 10 anos de depressão, medo de altura, fobia de não sei das quantas, ansiedade, síndrome do pânico, diagnosticado esquizofrênico, diagnosticado com fibromialgia e que foram tratados em 2 sessões. E acabou. Então, qualquer pessoa que vier tratar comigo, o meu tratamento são 3 sessões. A avaliação, a terapia e o retorno. Eu não faço avaliação para o cara testar a hipnose. Ei, eu queria experimentar a hipnose, eu dispenso. Eu não tenho tempo a perder. Tem outros profissionais que fazem isso. Para mim seria uma puta sacanagem. Eu estou tirando o tempo de quem realmente quer mudar. Por isso é que eu faço a avaliação. E mais, parece sério, eu sempre explico isso para os meus alunos de hipnose. Eu demito o paciente. Se eu percebo que ele não tem atitude mental correta, eu demito o paciente. Eu digo para ele, você não tem atitude mental. Quando você tiver e quiser de verdade, você volta. O profissional precisa fazer isso. E precisa estar seguro para fazer isso. E geralmente não se ensina isso nos cursos de hipnose por aí. Ensina a fazer brincadeira. É isso que é o diferencial quando eu falo com as pessoas para virem fazer um curso de hipnose. Eu vou estar Agora, Patrick, em janeiro, 26 e 27, vou estar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, dando mais uma formação, né? Mais um curso, ministrando mais um curso de hipnose clínica, para quem quer aprender a clinicar, abrir a própria clínica. Profissionais que já trabalham, querem potencializar ainda mais seus resultados, ou quem quer começar do zero, não tem problema. Eu vou estar em fevereiro em Manaus, vou estar em março em Vitória, no Espírito Santo, e provavelmente vou estar em março também em Fortaleza. Vou estar em Salvador, tem várias, lá no meu site, né? Vocês têm aí emersonfregona.com.br. No meu site tem aí, eu coloquei uma imagem com a minha agenda também no meu Instagram aqui, pessoal do Insta, pessoal do Face. Me acompanha, quem quer aprender hipnose com quem trabalha com hipnose. Tem muita gente boa, pessoal, aqui no Brasil, né? E aí são vários amigos meus, respeito. Mas tem muitos amigos que eles misturam a técnica. Por exemplo, ele vai utilizar hipnose, Patrick, e no meio da hipnose ele utiliza submodalidades. Ou seja, não é hipnose, de certa forma, não é hipnose. Ele vai buscar outros recursos. E qual é o grande problema? É que eu posso maquiar o verdadeiro problema, porque eu tiro o sintoma, eu suavizo o problema, eu mudo a percepção através da submodalidade. Isso é um problema. E aí o cara fala, nossa, eu saí dali muito bem. Eu, por exemplo, eu tenho vários. Aqui no estado já tiveram vários aí. Galera aí conhecida no Brasil veio aqui, deu curso de hipnose aqui na capital, tirou medo do sapo. 2 dias depois a pessoa estava com medo do sapo de novo. Na hora, no curso, beleza, porque tira a percepção. Só que a demanda emocional permanece. A demanda vai vir, não adianta, não tem frufru. Existe a demanda tem que ser trabalhada. Tá bom? Patrick, na avaliação eu falo como vai ser o tratamento. São 3 sessões. A avaliação, a terapia e o retorno. Avaliação 50 minutos a 1 hora, tratamento de 2 a 3 horas, retorno meia hora, 1 hora, vai depender da demanda. Ok? Se ficou alguma coisa, se a pessoa qualquer coisa que ela queira, às vezes eu dou uma ferramenta a mais, falo, ó, usa essa ferramenta aqui quando você precisar, passa um áudio de auto-hipnose, eu faço tudo isso, tá bom? Show de bola! Emerson, quais ferramentas técnicas você tem utilizado mais em seus atendimentos dentro da PNL Hipnose? Eu não uso PNL mais nos meus atendimentos, Patrick. Não utilizo. O que eu posso ajudar as pessoas por exemplo, âncoras. É uma ferramenta da PNL, mas na verdade não é bem da PNL. Mas vamos lá. Vamos dizer que é da PNL. Âncora da PNL. Então eu ensino pessoas, por exemplo, estado atual, estado desejado, visualização do futuro. Isso tudo são ferramentas que eu ensino os meus pacientes a lidarem com isso. Auto-hipnose fundamental,
a assumirem a vida de maneira perceptual mesmo, se fazer perguntas como se fossem buscas transderivacionais. Faço sim. Para que você está sentindo dor? Para que você está sofrendo? Não é por quê. Porque é nível de crença. Porque as pessoas terão desculpas para dizer por que sofrem. Não, eu não quero que você diga por que você sofre. Eu quero que você me responda para que você sofre. E aí você começa a sair da trivialidade, das perguntas que já estão basicamente prontas cerebralmente e trazendo ela para um novo raciocínio. Com isso você vai criando aí uma nova rede neural. Ok? Emerson, ainda vou ser igual a você, meu nobre. Venha fazer meus cursos. Olá, Fabiola, Renato Pérez, meu amigo Malvino, Joia, Jefferson. Sejam bem-vindos aí, galera toda. Nayara, Arnold. Feliz ano novo também, meu irmão. Nayara, o pessoal que está comigo aqui. Dora Prete. Sejam bem-vindos. Nossa, tem tanta gente aqui que não dá para falar o nome de todo mundo. Ok? Lá. O pessoal começou a escrever alguma coisa aqui. Emerson. Andréia, olá Andréia. Emerson, ouvi falar muito bem de você e vou fazer uma consulta com você, pois sou gaga e ouvi falar que você ajuda muito. Nossa, Andréia, manda pra mim. Venha, me procure, vai ser uma satisfação poder lhe auxiliar, principalmente no que nós chamamos de disfemia, né? A gagueira, disfemia. Eu tenho N casos de sucesso com disfemia. Tive um caso super legal agora em Manaus, do meu amigo, não sei se ele tá aqui, ele tem me acompanhado direto, Rafael. Caramba, o problema do Rafael era a gagueira. Não, nunca foi a gagueira. O problema do Rafael era outro, na infância, entre os 4 e 12 anos de idade. Foi lindo, uma das experiências mais lindas que nós tivemos, inclusive no processo de regressão, utilizando o que nós chamamos de R2C, um Regress to Cause, e indo na causa da gagueira, e foi lindo demais. Então, me procure sim, Andréia, vai ser uma satisfação poder atendê-la. Me chame depois inbox. Janeiro, eu não trabalharia o mês de janeiro, minha esposa está operada, então estou acompanhando em casa, mas como tem uma demanda muito grande, então estou abrindo agendas, quando eu tiver tempo vou atendendo em janeiro, então se você tiver alguma demanda, me manda e eu te falo quando eu tenho disponibilidade, que janeiro eu tirei para ficar um pouco mais de folga, ficar um pouco mais tranquilo, para a partir de fevereiro a gente mandar bala, tá? Arnold, muito bom, Emerson, grande profissional, Emerson, indico de olhos fechados. Obrigado, Arnold, satisfação, querido, que bom ter você aqui. Satisfação, Serginho, olá Serginho, meu amigo Jober, profissional Omni, está comigo aqui também. Então, uma das primeiras dicas, pessoal, que eu estou falando, Edu, ferramentas para ajudar nos estudos, tem? O que exatamente você gostaria de ser ajudado? Edu, no que exatamente você gostaria de ser ajudado? Porque, por exemplo, se o bloqueio que você diz ter for uma demanda emocional, uma percepção sua, óbvio que essa demanda pode estar te bloqueando. O que exatamente? Será que foi o seu pai que disse para você que você seria um zero à esquerda? Será que foi a sua mãe que falou que você seria burro como seu pai? Essas coisas ficam no cérebro e isso, essa matriz que foi gerada na infância, essa porcaria fica no cérebro da gente dizendo que você não vai conseguir, e você não sabe por que não aprende um novo idioma, não sabe por que aquela matéria não entra na cabeça. E aí você começa a analisar que todas as vezes que você estudar matemática, tinha alguém dando cocoroque na tua cabeça dizendo que você era burro, que não aprendia matemática. E aí a matemática ficou algo quase que surreal. Qual é o que está por trás da dificuldade para aprender a estudar? Ok? É por aí a jogada, tá? Emerson, Fabiola estava lá em Manaus, foi lindo mesmo, show de bola, Fabiola. Vamos estar em Manaus agora em fevereiro novamente. Pessoal, quem tem interesse no curso do Rio de Janeiro, entrar em contato comigo. Pessoal, olha, quem está aqui, talvez pelo Insta, pelo Face, quiser saber mais do meu curso de hipnose no Rio de Janeiro agora, dá tempo, vai ser lá na Barra da Tijuca. Você pode pagar em até 18 vezes pelo PagSeguro, num preço surreal em relação a esses cursos de internet que tem aí. Então tem aí o Vitor Amaral, chama o Vitor aí, fala com o Vitor Amaral, ele tá aqui, fala com ele. Ou se você quiser, pode me chamar também. Nilzimar, boa noite, doutor Emerson. Boa noite, querida, seja bem-vinda, tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, se você quer, por exemplo, ser um profissional da área, é importante que você comece certo, faça uma base. Como eu disse, a hipnose de rua tem o seu lugar. Então, brincar de colar mão, brincar de colar dedo, brincar de você esquecer o nome, de você ver o seu ídolo, tudo bem, mas não serve para clínica. Ei, filha, não serve para clínica, tá bom? Emerson, mas é o princípio? Legal, sim,
Pode sim, pode ser muito legal para você começar, mas você não vai se aventurar a fazer isso dentro de uma clínica, ok? Emerson, você faz cola na mão das pessoas na clínica? Faço. Para quê? Estado mental, atitude mental. Lembra que eu falei? Você precisa ver se a pessoa tem atitude mental. Então, geralmente, o pessoal conhece o livros e balões. Lembra do livro e balão? Ou peso e balões. Tem várias maneiras. O limão, colar a mão colada 1, mão colada 2, mão colada 3. Dedos magnéticos, do como você quiser. Então, você pode utilizar essas ferramentas para analisar e avaliar a atitude mental. Agora, utilizar hipnose de palco, hipnose de rua dentro do consultório não é viável nem aqui e nem lá na China. Então, o primeiro conselho meu foi qual? Qual foi o meu primeiro conselho? Qual foi o meu primeiro conselho dessa noite? Quer aprender hipnose? Aprenda hipnose com quem trabalha com hipnose. Segunda coisa, qualquer pessoa pode ser um hipnoterapeuta. Mas Emerson, eu posso procurar qualquer profissional? Aí não. Aí eu sugiro a você. Por quê? Porque se você tiver um péssimo profissional, eu já estou quase careca de atender aqui na minha clínica gente que passou por processo de hipnose com outros profissionais. Utilizando aquela hipnose que faz o cara dormir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hipnose não faz a pessoa dormir. Se a pessoa está dormindo em hipnose, não é hipnose. Pode ser relaxamento, pode ser o nome que você quiser dar, pode ser muito gostoso, você levanta calmo e sereno, mas não é hipnose. Vale a pena dizer isso. Muita gente acha que, nossa, eu dormi. Não. Se você dormiu, a hipnose não teve a serventia necessária. Vale a pena dizer isso. Por quê? Porque existem algumas técnicas que tem muitos profissionais chamando de hipnose, que não é hipnose, fazendo as pessoas dormirem. Inclusive modificando a voz. Olá, Andressa, seja bem-vinda, tudo bem? Inclusive na mudança de voz. Relaxe. Oh, relaxe muito mais. Aí você, ao fazer isso, o cara acha que você fazendo isso aí, você está levando o cérebro dele a relaxar. Ou você ficar com uma voz de telemarketing, de telesexo, mudando a voz. Não, a minha filha pequenininha está aqui, já viram, chegou, né? E as pessoas acham que mudando a voz, modulando a voz, ele vai alterar as percepções, e ele vai usar o canal sensorial, auditivo, blá, blá, blá. O subconsciente não é idiota. O subconsciente do outro não é bobo. Não subestime o subconsciente da pessoa, não subestime. E aí você aprende, tem um monte de gente aí ensinando a ter voz paterna, a voz de autoridade, durma. Ou a voz materna, durma, durma. E aí a voz monótona. Pessoal, aí o pessoal vem me dizer que isso é hipnose ericksoniana. Não, não tem nada a ver com Erickson. Erickson tinha um problema de fala. E aí os caras foram querer modelar Erickson. E aí, inclusive, querendo modelar a voz do Erickson, querendo falar que isso é uma voz ericksoniana. Ninguém tinha um problema que Erickson tinha na voz. E aí as pessoas vão mudando isso aí. Não precisa de Rivotril. Né? Como o Honório está dizendo aqui, não tem que mudar a voz, fala na voz, assiste meus vídeos aí, assiste vídeo de gente séria de hipnose, que não tem que mudar a voz, não tem que fazer voz paterna, voz materna. Algumas pessoas, você tem que ser maternal, tem que ser coisa nenhuma. Respeita o subconsciente dele, fale direto para o subconsciente dele, o subconsciente dele sabe que você está falando, você está conversando com a pessoa, ele não dorme em hipnose, ele não perde a consciência, ele não vai para fora de si, ele não tem uma experiência extrasensorial, ele não sai do corpo, ele não vai para Nárnia, ele não invoca espíritos, ele está ali simplesmente com uma atenção focada em algo, em uma percepção. Emerson, tem que ter silêncio para entrar em transe? Não. Tem que ser de olho fechado? Não. Pode ser de olho aberto? Claro. Você está no WhatsApp em transe de olho aberto? Estão conseguindo compreender? Você vai num show de rock and roll, pau quebrando, e tu entra em hipnose, está em transe ali,
e com barulhão danado na gota. Então tem muita gente aí ensinando hipnose sem conhecer hipnose, e é isso que tem sido a minha preocupação e de outros profissionais. Muita gente ganhando dinheiro com hipnose, ensinando hipnose, aí o cara fica com medo de ir para a clínica. Aprendeu errado, a base é ruim, a base é tosca, é pobre, a base é pequena para alguém que quer clinicar pessoas. E nós precisamos levar isso a sério. Já que a hipnose tem crescido tanto no Brasil, precisamos de profissionais sérios que a partir de 2009 dê uma cara séria para a hipnose. Se você quer aprender a colar a mãozinha, colar a mão do coleguinha, vai para a internet, está gratuito, não tem que pagar R$1.000, R$2.000 para aprender a colar a mão. Emerson, a irmã da minha namorada está com síndrome do pânico, o que você poderia falar com a gente agora? Agora nada. Precisa de terapia e procurar tratamento rápido, é uma coisa que não se brinca. Então não dá para eu mandar aqui agora um placebo para você lidar com síndrome do pânico. Vamos maquiar o sintoma. Procure hipnoterapia. Rápido. Procure um profissional. De onde que é? Me fala de onde é que eu vou te indicar um profissional. De que lugar do Brasil é? Emerson, isso sim que é hipnose séria. É isso aí, Fabiola. Aprender hipnose de forma séria, profissional sério. Isso. Com essa voz ninguém relaxa. Tem que ser o alfa. Então, tem muita gente que está aí, né, falando esse negócio. Jequié. Onde é Jequié? Isso é Bahia? Eu não sei onde é Jequié. Me fala de onde é Jequié. Então, pessoal, o que tem acontecido? Muita gente que ensina hipnose e não conhece hipnose. Ou está desatualizado em relação às novas descobertas da hipnose. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, olha, pessoal, eu sou formado, eu tenho N formações. Ah, Bahia, ok. Bahia, perfeito. Eu tenho N formações de hipnose. Hipnose clássica, hipnose ericksoniana avançada, hipnose ericksoniana básica. Fiz com os maiores nomes da hipnose ericksoniana. Eu sou practitioner em PNL, master em PNL, trainer internacional pelo Conselho Mundial de Programação Neurolinguística. Eu dou aula de PNL pelo Brasil. Eu tenho as maiores certificações do mundo na área de hipnose. Sou certificado pela Omni, pela National, sopa de letrinhas. Eu tenho um mestrado em ciências, doutorado e pós-doutorado em curso livre pela FAT. Formado em terapia cognitivo e por aí vai. Sou formado em coaching integral sistêmico, formação internacional pela Febracis. Bom, mas o que? Sopa de letrinha é o que a gente mais tem, certificado é o que eu mais tenho. Eu não sou um aventureiro, não estou falando aventuras de alguém que fez um curso de hipnose ano passado e está falando besteira para o pessoal aprender curso de hipnose. Então, não muda a voz, não precisa tratar o subconsciente do outro como um tolo, trate o outro de maneira séria, responsável, ética, inteligente, respeitando que tem um outro ser humano diante de você. Quando você for tratar alguém, lembre-se que é um ser humano diante de outro ser humano com uma falta de recurso que sempre esteve nele, mas ele não sabe que está. E o seu papel é conduzi-lo a este caminho. Terceira coisa dessa noite, para você que quer ser um bom hipnoterapeuta. Estão preparados? Quem está comigo, coloca aí, estou com você. Escreve aí, estou com você, só para saber se você está comigo mesmo. Escreve aí, estou com você. Porque tem muita gente, por exemplo, sofrendo de dores, pessoas em pacientes oncológicos, pessoas que têm dores na lombar, dor na cervical, que tem que ficar vivendo à base de tramal, morfina e não conhecem a hipnose. Beleza, ó, tem gente aqui que fala que estou com você, só para saber se você está comigo aqui. Tem um monte de gente no Face comigo aqui, tem o pessoal no Insta aqui também. Legal, tô vendo aqui o pessoal aqui comigo, show de bola, maravilha. Ok, Vitor tá aqui, maravilha, a galera conectada comigo aqui, show. Só para eu saber que vocês estão aqui, ok? Obrigado vocês que estão comigo, maravilha, só para eu saber. Ótimo, perfeito. Outra dica, você que é profissional ou você que quer ser um profissional na área de hipnose. Não enrole o paciente. Não enrole o paciente. Ou cliente, como você quiser. Alguns chamam de cliente, alguns chamam de paciente. Paciente é aquele que tem paciência. Alguns dizem, nós não chamamos de paciente porque o paciente não fica passivo, ele é ativo, como você desejar, ok? Eu às vezes chamo de cliente, às vezes chamo de paciente. Não enrole. Se um profissional está mantendo alguém acima de 4, 5, 6 meses de tratamento, está faltando ferramenta ao profissional.
e ele está fazendo desse cliente um pezinho de meia. Vou repetir, sério que eu vou falar. Mas Emerson, cada um tem uma demanda emocional. O teu papel é ensinar o paciente os recursos para que ele ande com as próprias pernas. Ensinar o paciente a não ficar dependendo de você. Porque ele para de depender de remédio e fica dependendo de você. Isso não é legal não, cara. Liberte o paciente. O nosso papel como terapeuta é libertar as pessoas. Liberte as pessoas. Ah, Emerson, eu não sei. Eu tenho medo de ficar sem paciente. Então você está precisando de terapia. Você está precisando quebrar essa crença limitante. Você está precisando confiar mais em você mesmo. Então, um profissional da área de hipnoterapia precisa ser sério o suficiente para libertar o paciente a ponto de deixá-lo andar com as próprias pernas. Ele vai ter altos e baixos, sim. Vai, todo mundo tem na vida, por que não? A questão é que você ajuda ele a reeducar o cérebro, a reaprender. Estão entendendo? Olá, Carla. Carla está fazendo uma pergunta. Emerson, relacionamentos abusivos, mulheres, possuem algum diferencial? Na verdade, existe uma demanda emocional aqui, Carla. Uma mulher, por exemplo, que se submete a situações abusivas, nós temos aqui alguns detalhes, né? E não dá para diagnosticar, né? Eu não sou feito para, não tenho que diagnosticar aqui. Mas a questão que está muito ligada à figura do pai. Uma garota que entra em situações abusivas e se permite estar assim, está muito ligado à figura paterna. A garota geralmente faz ruptura, separação entre ela, a mãe e as pessoas pela figura do pai. O pai geralmente é o primeiro objeto de amor da menina. E se esse ser é suprimido através de um divórcio, através de uma separação, através de uma morte, através de um descaso, ela vai procurar essa imagem em outro ser que seja substituto. Aí que vem os pais e mães substitutos. O primeiro objeto de amor da menina geralmente é o pai. E é daqui que alguns psicólogos, né, vão trabalhar aqui com a síndrome de Electra. Então nós precisamos fazer o quê? Ir mais a fundo para saber qual é o nível de relação dessa menina que está sofrendo casos abusivos. E qual é a demanda emocional dela. E geralmente está na infância, entre os 0 e 10 anos de idade dessa menina. É daí que você vai partir para ir mais a fundo. Emerson, você poderia fazer uma live sobre abusos. Ixi, é o que eu mais atendo aqui na clínica. Todo tipo de abuso, emocional, físico. É porrada. Emerson, no seu curso você entrega algum material didático, algum tipo de apostila? Sim. Inclusive a minha apostila é feita em São Paulo. O material é como se fosse um livro. A minha apostila é como um livro. Eu não tenho, eu estou em casa agora, né? Eu não tenho aqui, mas na clínica em algum momento eu tenho aí em algumas lives minhas que eu mostro minha apostila. Mas eu te digo, a apostila é fragmento de conhecimento. Eu ensino o aluno a fazer na prática e a apostila ele pode usar depois para alguma análise, para alguma percepção a mais. Eu mando inclusive os slides que eu uso na tela, e eu não fico vivendo de slides, mas ali eu coloco as melhores percepções, as dicas, eu mando também para os meus alunos, tá? Inclusive eu não abandono meus alunos depois da aula, eu sempre fico num grupo meio que de mentoria para eles, dando uma força, dando apoio, até que eu comece a perceber que eles estão andando com as próprias pernas. Tá? Isso é fundamental. Então tem muita gente pedindo aqui que eu faça uma live sobre abuso. Pode ser que numa hora dessa eu faça, mas abuso é de todo tipo. E muita gente hoje, homens principalmente, são castrados na vida, não conseguem ter decisões porque foram abusados pela mãe. Uma mãe dominadora, ela castra o homem. Emerson, tirando o lixo emocional, já liberta o cliente para uma nova vida e novas escolhas? Vitor, se ele andar pelo mesmo caminho, o cérebro dele, como quer poupar energia, já sabe aquela rede neural. Então é importante que ele, além de tirar o lixo emocional, seja reeducado cerebralmente para uma nova percepção. É daí que vem a visualização do futuro. É daí que vem a ponte para o futuro. Uma nova percepção do futuro, depois que ele passou pelo processo de hipnose. Caso contrário, ele fica ali vagueando. E além de tudo ainda, Vitor, tem depois da hipnose o processo de permanose. Ok? Beleza? Muito bem. Continuando. Emerson, eu quero ser um profissional de hipnose. Primeiro, aprenda com quem trabalha com hipnose. Quer aprender hipnose? Você pode estar no Rio de Janeiro comigo, agora em janeiro, 26 e 27. Você pode estar em Manaus comigo,
no penúltimo final de semana, 23 e 24, ou é 26 e 27 também, que eu não me lembro de cabeça, lá em Manaus. Eu vou estar em Vitória, em março, em Vitória, no Espírito Santo. Então, vão aprender hipnose séria, com quem trabalha com hipnose. Vocês podem tirar as dúvidas, não apenas com hipnose, né? Como eu trabalho com PNL, eu dou aula de PNL. Como eu trabalho com coaching, geralmente tem muitos profissionais. Por exemplo, nas minhas turmas tem muito, é muito comum psiquiatra, psicólogo, PNLista, terapeuta, coach. Então, a galera do coach tem muitas dúvidas, porque aprende muitas ferramentas racionais, cognitivas. Mas ferramentas cognitivas são apenas 5% do cérebro. Querer utilizar a cognição, a força de vontade para alterar uma emoção é perca de tempo, porque a força de vontade é consciente. E aí é que eu explico essa ideia de como você pode ser muito mais assertivo nas suas ferramentas cognitivas. É aqui que entram os psicólogos. Por isso que às vezes um psicólogo demora tempo demais, vai utilizar de sensibilização sistemática, vai utilizar aproximação sucessivas com estímulo, reforço, resposta. Demora pra caramba. Por quê? Porque está tentando racionalmente que ele entenda porque sofre. E as pessoas não conseguem entender porque sofrem, porque a demanda é emocional, não é racional. E é aqui que muitos amigos profissionais têm que reaprender. Vocês precisam reaprender. Não é mais aquele modelinho cognitivo. Não estamos mais em 1980, em 1900 e bolinha. Mudou, a percepção mudou, a descoberta da neurociência mudou. Então a gente precisa, os profissionais precisam se atualizar para serem mais assertivos. E não é bonito, pessoal. Muita gente acha que é luxo. Eu estou fazendo terapia há 2 anos, cara. Que pena. Eu sei que as pessoas não têm nem tempo nem dinheiro hoje mais para sofrer. Então quem tem dor não pode esperar. Mas saiba, tem gente que vai querer ficar sofrendo. É o que nós chamamos de ganho secundário. Você vai ter que aprender a identificar isso para você poder demitir esse paciente. Eu já tive pacientes que eu tive que demitir. Falei, você não sofreu o suficiente ainda. Você marca, não vem, marca, não vem, marca, não vem, marca, não vem. Aí marca, não vem, depois da 5ª, 6ª vez, aí eu vim. É porque deu tempo. Pode voltar. Eu não lhe atendo não, você não tem espaço na agenda. Só quando você sofrer de verdade você volta. E tem que ter peito para fazer esse tipo de coisa. Parece uma maldade, né? Não é não. Você está ajudando ele para ter uma percepção. A crescer, a ficar adulto, a assumir a vida de volta. E isso é fundamental fazer. Silvia, olá Silvia. Emerson, tem uma criança de 10 anos que chupa chupeta ainda e não se limpa ao defecar. A mãe tem que usar lenços umedecidos. Por onde começa esse atendimento, Silvia? Primeiro, não é pelo comportamento. Se você atacar o chupar chupeta, o defecar na calça, o medo dos fogos de artifício, o medo do palhaço, é só sintoma. Tem uma demanda emocional por trás desse sintoma, dessa manifestação simbólica. O que você está vendo racionalmente é uma manifestação simbólica de uma demanda que está no subconsciente dele. Então é importante que você vá trabalhar para saber qual é a emoção que está por trás dessa criança que ainda chupa chupeta. Então não é perguntar o porquê ele chupa chupeta, porque ele vai ter uma... Porque sim. Pronto. Olha só que explicação. Porque sim. Mas por que sim? Porque sim. Eu gosto de chupar chupetinha. Tem uma demanda emocional. Insegurança, medo, incerteza, incapacidade. Tem alguma coisa que está rolando aí. E pode saber, é menino? A criança é menino ou menina? Se é menino, vai na mãe. Pergunta se os pais são separados. Primeiro passo. Diga para mim, Silvia, os pais são separados, sim ou não? Criança começa a chupar muito chupeta, defeca, tá ligada à insegurança muito forte. Brigas, pais e mães brigam, pais e mães separados. Presenciou tapas entre tapas de pais e mães. Brigas onde ele ficou inseguro, sem saber o que aconteceria. E aí o subconsciente manifesta com um simbolismo. E esse é um dos grandes simbolismos mais comuns aqui. Inclusive que para de comer, medo de escuro, medo de fogos. É só uma linguagem simbólica. É uma demanda emocional que ele tem por trás. Não vá no sintoma, senão você vai acabar como a maioria dos profissionais, que só ficam trabalhando sintoma, aí muda o sintoma, sintoma, sintoma. Hoje ele faz cocô, amanhã ele tem medo escuro, depois ele não sai à noite. O sintoma vai mudando. E toma remédio, toma remédio, toma remédio. Remédio não resolve sintoma. Desculpa, remédio não resolve causa. Remédio é sintomático. Remédio vai apenas atenuar a percepção, mas não vai resolver. Para causas emocionais não adianta tomar remédio. Desculpa, e os profissionais sabem disso, não adianta tomar remédio. Causa emocional, você tem que lidar com a emoção que está por trás dessa demanda.
Silvia, chame os pais. Chame os pais. Seria uma boa. Geralmente criança, quem está ferrando o menino são os pais. Mora com os pais. Tudo isso é importante. Geralmente criança até os 10 anos. A menina até os 10, o garoto até os 12. Geralmente aí 10, 12 anos. Chama, os pais é que ferram as crianças. A maioria de nós aí está ferrado hoje em dia por causa dos pais. Depois que ele cresce, não. Aí são as próprias percepções da vida. Mas que são reforçados por sintomas que vão acontecendo e por uma demanda emocional que teve lá na infância. O cérebro, para economizar energia, identifica um padrão. Aí ele cria um padrão. Ah, eu sei o que é isso, hein? Então ele manifesta o sintoma, que é sempre uma demanda. Aí, ó, o Birajara dizendo, verdade, Emerson, eu fiquei 26 dias fora de casa viajando, minha filha de 5 anos começou a defecar na roupa e começou a quebrar brinquedos. É comum. Bira, é uma demanda emocional, tá? É uma demanda emocional. Como é que eu posso fazer isso? Eu ensino nos meus cursos de hipnose. Como é que a gente lida com crianças? Como é que a gente lida com crianças? Já que criança, às vezes, não tem a mesma percepção que adulto. A criança usa mais lúdico, você tem que lidar com situações lúdicas com criança. Então é possível sim. Por isso que eu falei, geralmente o pessoal quando faz curso de hipnose, eles não aprendem esses detalhes. Então você vai ser mais um cara que fez curso de hipnose por aí, mas não consegue ser um hipnoterapeuta profissional. Essa que é a diferença. E aqui eu não estou dizendo que não tem profissionais no Brasil, não é isso, entendam? Mas a questão é que quando você for fazer um curso de hipnose, que tem crescido muito, tem uma demanda, faça com profissionais que trabalham, tem clínica. Você tem clínica? Não. Ah, mas eu conheço, eu já fui. Não. Não invista nisso, invista em quem trabalha com clínica. Eu tenho uma clínica, eu atendo toda segunda, toda quinta, toda quarta, eu tenho uma gama de pacientes, eu tenho uma gama de experiências, já atendi mais de 100, 200, 300, 500 casos, 1000 casos, então essa pessoa vai poder lhe ajudar. Porque, por exemplo, Birajara, como eu estou falando agora, isso não está nos livros, isso não está nas apostilas. Como é que eu sei disso? Pela experiência clínica, eu tenho mais de 1000 atendimentos. Quando chega ali, a gente já fala, vai olhando, vai vendo que existe um padrão. Identificou o padrão, tem uma demanda emocional. A Silvia, gratidão Silvia. Silvia, é por aí o caminho, tá bom? Tá aí o Bira reforçando aquilo que eu acabei de falar. Fabiola, Emerson, agora fala mais dos babies. Não, dos babies não. Então, como é que eu posso aprender hipnose de maneira profissional? Literatura é importante, literatura. Como eu falei, um livro como esse, ó, do Michael, um livro legal para você começar. Tem O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, legal para você dar uma ideia. Subliminar, é um livro legal para você poder começar a ler. Inicialmente, sugeriria esses. São importantes para você começar, você que está começando a aprender hipnose, estudar hipnose, esse é um bom caminho. Show! Perguntas, vocês têm mais 4 minutos comigo? 4 minutos, façam todo tipo de pergunta sobre hipnoterapia. E aí estão minhas dicas, minha parcela de hoje. Não vou ficar muito tempo, estou começando a suar aqui já, tem que tomar banho ainda. Amanhã vai ser um dia inteiro de atendimento, então vamos lá. Só mais 3, 4 minutinhos aí para vocês poderem fazer as perguntas que vocês quiserem. Acessar o meu site, conheça o meu site emersonfregona.com.br. Conheça meu canal no YouTube, youtube.com/emersonfregona, tá lá no YouTube. Saber onde eu vou dar os próximos cursos de hipnose, apareça lá. Tem muita gente séria, sim pessoal, tem muita gente séria dando curso de hipnose. Carla, hoje me veio um pessoal de Santa Catarina pedindo que eu fosse ministrar em Santa Catarina, me mandaram até um zap. Eu estou fazendo uma lista de pessoas interessadas no Paraná e Santa Catarina, nessa região de Joinville, Santa Catarina. Se você também tiver interesse em curso de hipnose em Santa Catarina, eu estou anotando. Quando eu tiver média aí de 12, 10 pessoas, eu entro em contato com todos, marco a data e vou. Ok? Então não importa, eu estou rodando o Brasil todo, eu devo estar no Paraná no primeiro semestre, eu vou estar em Cascavel também, mas nada impede de eu estar ministrando aí em Santa Catarina, tá? Se você tiver interesse, me chama em inbox aí, no message aí, me chama, me manda os seus dados também, telefone, nome, para eu colocar aqui. E aí assim que eu já tiver uma prévia, ou umas 8, 9 pessoas, tiver mais gente, mais pessoas interessadas, a gente monta uma turma e vai. Eu não tenho, eu sou fácil de contato, eu sou fácil, ok? Se eu tiver agenda, tô liberado.
Show de bola, Fabiola. Fabiola foi minha aluna de hipnose lá em Manaus. A Fabiola falando aqui, ó. Na próxima vez, fala mais sobre o Baby. Depois da sua aula que eu participei, eu fiz um processo com a minha prima de 3 aninhos, usando lúdico, né? E as suas dicas passadas por você. Ela no mesmo dia jogou a chupeta no lixo e toda chupeta que ela encontrava, que era dela, ela jogava no lixo. Ela tá firme e super bem. Uau! Show de bola. Foi minha aluna de hipnose lá em Manaus. Que satisfação, Fabiola. Obrigado por esse feedback aí. Que legal. A Silvia. Ah, Silvia! Sou sua fã. Fiz curso com você e com o Bock em São Paulo, de hipnose. Legal. Fácil, Emerson. Tu é fácil. Eu sou de fácil acesso, pessoal. Eu sou anônimo. Eu não fico gastando milhares de reais aí em propaganda no Facebook, no Instagram. Não dá, eu não tenho essa grana. Eu sou anônimo. Mas tem muita gente anônima boa no Brasil aí. Eu posso citar vários nomes de gente que não é superstar. Gente anônima e boa. Gente que sabe hipnose. Né? E tem muita gente aí que está no marketing digital aí danado, são bem conhecidos na internet, mas que não conhecem bem hipnose. Não hipnoterapia, pode conhecer hipnose de rua, hipnose de palco, é muito legal. Mas hipnoterapia, que é o nosso assunto, hipnoterapia, tem que trabalhar com hipnose. Senão não adianta, vai gastar dinheiro à toa. Depois você vai se lembrar de mim quando fizer curso com fulano e beltrano, que é super legal. Nossa, gostei. Mas mistura PNL com hipnose, mistura, nada contra. Você pode aprender PNL, vai ter o seu nicho. Pode aprender hipnose, vai ter essa utilidade. Mas hipnose, PNL, uma trabalha mais o comportamento, né, hábitos, outra trabalha com sensações, emoções, hábitos. Então é importante mesclar. Se você faz um curso de hipnose, PNL, muito legal, show de bola. Mas hipnoterapia, nós estamos falando de tratamento pela hipnose. Tá bom? Isso é importante ficar claro também, tá? Pessoal, acho que valeu, né? Beijo no coração do pessoal que estava aí comigo até agora. Compartilha esse vídeo, clica, compartilha. Eu acho que pode ser útil para as pessoas que estão querendo aprender hipnose de uma maneira mais séria, mais dedicada, estudando um pouco mais a fundo. A gente pode dar uma cara diferente para a hipnose no Brasil e eu imagino que esse é o caminho, a gente começar a gerar consciência e começar a dar nomes às coisas. Eu acho que esse tem que ser o caminho que a gente pode estar trilhando, tá? Pedro, Emerson, qual a dica que você poderia me fornecer para conduzir uma pessoa que são poucas suscetíveis à hipnose? Ô Pedro, todo mundo é suscetível à hipnose. Eu falei no início isso, não tem gente resistente, só tem gente que não tem um pre-talk bem feito. Então é possível você utilizar. Lá no meu canal no YouTube tem indução de Dave Elman, passo a passo. É uma indução que você pode utilizar para em 2 minutos e meio levar alguém em transe profundo, em menos de 2 minutos, dá para fazer em 47 segundos, já fiz em 47 segundos, mas ali estou explicando passo a passo. Então no meu canal no YouTube, acessa meus vídeos lá, né, YouTube Emerson Fregona, procura lá, indução de Dave Elman, aprenda aquela indução e pode exercitar ela, pode fazer com os teus pacientes que vai funcionar e levá-la a transe profundo, tá bom? Beijo no coração, pessoal, valeu por hoje. Emerson, gratidão, meu amigo. Gratidão vocês que estiveram comigo até agora. Se você gostou do meu trabalho, tem acompanhado o meu trabalho, se inscreva no meu canal lá no YouTube, ajude a divulgar. Você não é inscrito, se inscreva lá, mesmo que você não goste de hipnose, de PNL, de oratória, de alta performance, vai lá, de coaching, mas clica no meu canal, dá um ok lá, Emerson Fregona, e compartilha a minha live que tá aí pra vocês, tá? Beijo no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.